Lição 191 do livro de exercícios de um curso em milagres. Comentários de Ken Wapnick. Eu sou o próprio Filho Santo de Deus. Comentário. É útil fazer uma pausa de vez em quando e refletir sobre o propósito do livro de exercícios. Aprender que temos uma mente que governa o que nossos corpos pensam, fazem e dizem. Essa mente está dividida entre o ego e o Espírito Santo, com o poder de escolher entre eles. Esse tema informa tudo o que lemos nessas lições. Na lição 191, Jesus contrasta especificamente nossa verdadeira identidade como Cristo, mantida para nós em nossas mentes certas pela memória do Espírito Santo, com a identidade substituta do ego. Nós, portanto, recebemos outro lembrete claro para escolhermos se somos um filho santo de Deus ou um filho não santo do ego. Citação: Eis a declaração da tua liberação da prisão do mundo. E aqui o mundo todo também é liberado. Comentário. O mundo é liberado quando a mente é liberada, porque eles são um. Ao escolhermos nos identificar com o ego, nós nos tornamos seu filho e somos mantidos aparentemente escravizados ao mundo. No entanto, lembrarmos de que somos o Filho de Deus, o princípio da expiação, nos libera da nossa escravidão real à mente. Lembre-se dessa declaração de independência e liberação. Citação: O reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido, e o ego não prevalecerá contra ele. Amém. Isso está escrito em forma de uma oração, porque é útil em momentos de tentação. É uma declaração de independência. Meu papel de Jesus é separar o verdadeiro do falso, de modo que a verdade possa ultrapassar as barreiras que o ego estabeleceu e brilhar na tua mente. Contra a nossa força unida, o ego não pode prevalecer. Texto capítulo 4. Na tua própria mente, embora negada pelo ego, está a declaração da tua liberação. Deus te deu todas as coisas. Esse único fato significa que o ego não existe e faz com que ele fique profundamente amedrontado. Texto capítulo 3. Não vês o que fizeste quando deste ao mundo o papel de carcereiro do Filho de Deus. Comentário. Jesus se refere à dinâmica da projeção. Somos nós que aprisionamos a nós mesmos no sistema de pensamento de pecado, culpa e medo. Mas, negando toda a responsabilidade através da projeção, acreditamos que é o mundo que nos aprisiona. Assim, esquecemos o papel da mente como o sonhador do sonho, acreditando, em vez disso, que o sonho está nos sonhando. No entanto, permanece a verdade de que a mente é nosso carcereiro, o ditador de tudo o que o corpo faz. Citação: Podes escravizar um corpo, mas uma ideia é livre, incapaz de ser mantida na prisão, ou de qualquer modo limitada, exceto pela mente que a pensou, pois ela permanece unida à sua fonte, que é seu carcereiro ou seu libertador, de acordo com o que ela escolhe como propósito para si mesma. Citação: O que mais ele poderia ser, senão perverso e temeroso, cheio de medo das sombras,
punitivo e selvagem, irracional, cego e insano de ódio? Comentário. Essa é uma descrição gráfica da mente baseada no ego. Odiosa, cruel, irracional e amedrontada, do mundo sombrio de ilusões do ego. Fundamentados nesse sistema de pensamento, nós tentamos punir. Mas, esquecendo nosso papel, afirmamos que o mundo é o agente punitivo. Assim, nosso mundo percebido assume os atributos do sistema de pensamento de insanidade odiosa e caótica do ego. Citação: esse é um mundo insano, e não subestimes a extensão da sua insanidade. Não há nenhuma área da tua percepção que ela não tenha tocado. Texto capítulo 14. O mundo que percebes é um mundo de separação. O mundo que fizeste é, portanto, totalmente caótico, governado por leis arbitrárias, sem sentido e sem qualquer significado, pois é feito de coisas que não queres, projetadas a partir da tua mente, porque tens medo delas. Entretanto, esse mundo está apenas na mente daquele que o fez, junto com a sua salvação real. Texto capítulo 12. O que fizeste para que esse fosse o teu mundo? O que fizeste para que seja isso o que vês? Comentário. Jesus responde essas perguntas na forma de uma frase repetida, similar ao uso recorrente de um tema ou motivo por um compositor. Negar sua própria identidade é o motivo, ecoando o instante original no qual negamos nossa identidade como Cristo, escolhendo, em vez disso, nos identificarmos com o ser separado do ego. Aqui, então, está a resposta do nosso compositor. Citação: nega a tua própria identidade, isso é o que resta. Olhas para o caos e declaras que ele é o que tu és. Nada do que vês deixa de testemunhar isso a ti. Não há sons que não falem da tua fragilidade, interna e externa. Não há ar que respires que não pareça aproximar-te da morte. Não tens esperança alguma que não se dissolva em lágrimas. Comentário. Uma vez que negamos quem somos, ficamos atolados no caos, tendo negado a ordem divina e feito com que ela fosse impossível de ser lembrada. Texto capítulo 1. Assim, aceitamos a desordem do ego, que quando projetada é tudo o que vemos ao nosso redor. Esse, então, é o mundo instável e perigoso que o especialismo lavrou para nós. Citação: não és tu que és tão vulnerável e aberto ao ataque, que apenas uma palavra, um pequeno sussurro do qual não gostes, uma circunstância que não te agrade, ou um acontecimento que não antecipaste, pode transformar o teu mundo e lançar-te no caos. A verdade não é frágil. Ilusões deixam-na perfeitamente intocada e imperturbada. Mas o especialismo não é a verdade em ti. Ele pode ser posto em desequilíbrio por qualquer coisa. O que repousa no nada nunca pode ser estável. Não importa o quanto ele possa parecer grande e superinflado, ainda assim não pode deixar de balançar, virar e rodopiar por aí com cada brisa. Texto capítulo 24. Comentário. Tudo isso
e mais, é o resultado inevitável de negarmos nossa identidade como crianças do amor, escolhendo em seu lugar o especialismo do ego como Deus e criança. Citação: nega a tua própria identidade e não escaparás da loucura que induziu a esse pensamento estranho, antinatural e fantasmagórico que escarnece da criação e ri de Deus. Comentário: o sistema de pensamento do ego, nossa identidade individual e o mundo zombam da cara de Deus com seu arrogante pronunciamento. Abre aspas. Eu lhe disse que eu era mais poderoso. Olhe para o que eu fiz. Fecha aspas. Estamos tão enamorados dessa criança da zombaria que não ouvimos a voz gentil do milagre. Citação: de Deus não se zomba, não é uma ameaça, mas uma garantia. Teria-se zombado de Deus caso faltasse santidade a qualquer uma das suas criações. A criação é íntegra e a marca da integridade é a santidade. Milagres são afirmações da filiação, que é um estado de completeza e abundância. Qualquer coisa que seja verdadeira é eterna e não pode mudar nem ser mudada. Texto capítulo 1. Comentário: em outras palavras, nós escapamos da loucura da zombaria por aceitarmos a expiação, que nos diz que nossa verdadeira identidade nunca mudou. Citação: nega a tua própria identidade e estarás investindo sozinho contra o universo, sem um amigo, uma diminuta partícula de pó contra as legiões dos teus inimigos. Comentário: a palavra pó, mais uma vez, simboliza o corpo, o que nós acreditamos que somos. Emprestando a imagem familiar do texto, somos apenas um pequeno camundongo, rugindo diante do universo, totalmente sozinhos em nosso medo. Texto capítulo 22. Esse é o cerne do sonho da solidão e baixeza do ego, tão facilmente dissipado pela verdade da nossa glória ilimitada como o Filho de Deus. Citação: que o louvor seja dado a ti, que fazes com que o Pai seja um com o seu próprio Filho. Sozinhos, todos somos pequenos, mas juntos brilhamos com um fulgor tão intenso que nenhum de nós por si mesmo pode sequer imaginar. Diante da radiância gloriosa do reino, a culpa se desmancha e, transformada em benignidade, nunca mais será o que foi. Texto capítulo 13. Nega a tua própria identidade e olharás para o mal, o pecado e a morte. Observarás o desespero arrancar das tuas mãos toda a migalha de esperança, nada te deixando a não ser o desejo de morrer. Comentário: nossa busca pelos ídolos do especialismo é fútil no final, pois todos nós vamos morrer. Nós seguimos o conselho do ego e negamos o mal, pecado e morte na mente, que então projetamos e vimos no mundo, mas nunca dentro de nós. O corpo projetado deveria nos salvar, no entanto, essa tentação do ego não alcançou nada. Transformar a nós mesmos em uma coisa que não somos
meramente nos trouxe dor e desespero, conforme cada ídolo no qual colocamos nossa esperança finalmente falhou conosco. Felizmente, podemos escolher outra vez o inferno do corpo ou o céu do espírito. Citação: assim sendo, sê vigilante contra a tentação, lembrando-te de que não passa de um desejo, insano e sem significado, de fazer de ti mesmo uma coisa que não és. E pensa igualmente nessa coisa que serias em vez disso. É algo feito de loucura, dor e morte. Uma coisa de traição e negro desespero, de sonhos fracassados, sem nenhuma esperança remanescente, a não ser morrer e terminar o sonho do medo. É isso o que é a tentação, nada mais do que isso. É possível ser difícil decidir contra isso? Considera o que é a tentação e vê as alternativas reais entre as quais tu escolhes. Existe o céu ou o inferno, e dentre os dois, só escolhes um. Texto capítulo 31. Citação: no entanto, o que é isso senão um jogo teu em que a identidade pode ser negada? Comentário: o ego nos diz que a separação foi uma ideia séria, com consequências desastrosas. No entanto, para Jesus, ela foi apenas um jogo. Lembre-se dessa passagem que descreve um mundo de faz de conta da criança, no qual as coisas parecem reais, similar ao nosso próprio jogo da vida física, que também parece tão real, no qual fizemos uma identidade ilusória no lugar da realidade por trás das nuvens de nulidade do ego. Citação: no entanto, nesse bloco de nuvens é fácil ver todo um mundo que surge. Uma sólida cadeia de montanhas, um lago, uma cidade. Tudo surge em tua imaginação. E das nuvens, os mensageiros da tua percepção retornam a ti, assegurando-te que tudo isso lá está. Figuras destacam-se e movimentam-se. Ações aparentam ser reais. E formas aparecem e variam do belo ao grotesco. E para frente e para trás elas vão, enquanto quiseres infantilmente brincar de faz de conta. Texto capítulo 18. Tu és como Deus te criou. É loucura acreditar em qualquer outra coisa além disso. Através deste único pensamento, todos são libertados. Através desta única verdade, todas as ilusões desaparecem. Através deste único fato, a impecabilidade é proclamada como parte de tudo para sempre, o núcleo central da existência de tudo e a garantia da imortalidade para todas as coisas. Comentário: nosso verdadeiro ser é impecável e Jesus nos convida a escolhermos contra a tentação de não sermos como Deus nos criou, restaurando-nos a nossa consciência da alegre verdade. Nós somos o Filho único de Deus. Tudo o mais é irreal e, portanto, não é verdadeiro. Citação: as imagens que fazes não podem prevalecer contra o que o próprio Deus quer que sejas. Portanto, nunca tenhas medo da tentação, mas a vejas como é. Uma outra chance de escolher outra vez.
Portanto, aprende o hábito feliz de responder a toda tentação, de perceber a ti mesmo como fraco e miserável, com essas palavras: eu sou como Deus me criou. O Filho de Deus nada pode sofrer. E eu sou seu filho. Texto capítulo 31. Mas deixa que a ideia de hoje encontre um lugar entre os teus pensamentos e terás erguido a ti mesmo, além do mundo e de todos os pensamentos mundanos que o mantêm prisioneiro. E deste lugar de segurança e liberdade, voltarás e o libertarás. Comentário. Jesus implora novamente para que nos unamos a Ele no instante santo na mente, acima do campo de batalha e fora do sonho, no qual encontramos a memória do nosso ser. Lembrar dessa identidade é o motivo pelo qual precisamos dele, pois ele não está no corpo, mas na mente, entre aspas, além do mundo. Jesus aqui também ecoa a lição 184, onde ele nos pede para deixarmos o mundo da escuridão em troca do lugar de luz em nossas mentes, e então voltarmos à escuridão com nossa atenção agora baseada na luz e na verdade, e não no especialismo. Essa é a versão do texto para esse pensamento. Citação: que sejas erguido e de um ponto mais alto, olha para ele, lá embaixo. De lá, a tua perspectiva será bastante diferente. Quando a tentação de atacar surge para fazer com que a tua mente se torne escura e assassina, lembra-te de que podes ver a batalha do alto. Não deixes o teu posto no alto, mas rapidamente escolhe um milagre ao invés do assassinato. E o próprio Deus e todas as luzes do céu gentilmente irão inclinar-se para ti, sustentando-te no alto. Pensa no que é dado àqueles que compartilham o propósito de seu Pai, o perdão, e têm o conhecimento de que é o seu próprio. Não lhes falta nada. Qualquer espécie de pesar é inconcebível. Só a luz que amam está na sua consciência, e só o amor brilha sobre eles para sempre. Uma calma perfeita e um senso de amor tão profundo e quieto que nenhum toque de dúvida pode jamais manchar a tua certeza. Texto capítulo 23. Comentário. Essa dádiva da segurança, certeza e amor que damos a todos os que ainda permanecem no campo de batalha do aprisionamento e desespero. Citação: pois aquele que pode aceitar a sua verdadeira identidade está verdadeiramente salvo, e a sua salvação é a dádiva que ele dá a todos, em reconhecimento para com aquele que indicou o caminho para a felicidade, que mudou toda a sua perspectiva do mundo. Comentário. Note que isso não está falando de mudar o mundo, mas apenas nossa perspectiva do mundo, como o vemos. As palavras aqui são da máxima importância. Quando nos vemos presos na perseguição do especialismo, amor ou ódio, nesse exato instante, precisamos perceber que colocamos nossa confiança em um ídolo. Isso nos capacita a voltarmos para nossas mentes e pedirmos ajuda. Compartilhando a visão de Jesus, então vamos olhar para trás para o mundo e vê-lo de forma diferente. Uma vez que a mente do Filho de Deus é uma, o mundo muda de acordo na percepção em nossas mentes.
Citação: um pensamento santo como esse, e tu estás livre. Tu és o próprio Filho Santo de Deus. Comentário: esse, novamente, é o princípio da expiação. A separação nunca aconteceu. É nossa declaração de independência, o caminho de volta ao ser que nunca deixamos. Citação: e com esse santo pensamento, também aprendes que libertaste o mundo. Não é preciso usá-lo com crueldade, para então perceber nele essa selvagem necessidade. Tu o libertas da tua própria prisão. Não verás uma imagem devastadora de ti mesmo, andando aterrorizada por um mundo que se contorce em agonia, porque os teus medos depositaram a marca da morte no seu coração. Comentário: nós mais uma vez confrontamos a projeção. Somos nós que usamos a crueldade do mundo, queremos matar a todos nele e tornar os outros responsáveis, buscando estabelecer nossa inocência. Essa é a fase subjacente de autoconceito versus ser. Texto capítulo 31. A face que experimentamos, a partir da qual tentamos convencer os outros, é a inocência que vê a crueldade no mundo, não dentro de si mesma. No fim, no entanto, aprendemos que o mundo não nos aprisionou, pois a nossa adesão a esse sistema de pensamento cruel e sem misericórdia foi o agente aprisionador. Nesse reconhecimento, nós e nossos irmãos somos libertados, pois a vida do Filho único de Deus foi escolhida contra a vida obtida através da sua morte. O pecado do corpo foi devolvido à sua fonte, a mente insana do Filho, onde gentilmente se dissolve na luz do perdão. Citação: se tu és pecado, trancas a mente dentro do corpo e dás o propósito que lhe é devido à casa que lhe serve de cadeia, a qual atua no lugar dela. No entanto, o corpo é o prisioneiro, não a mente. A mente que pensa que é um pecado não tem senão um propósito, que o corpo seja a origem do pecado, para mantê-la na cadeia que escolheu e guarda, e que a retém como um prisioneiro adormecido diante dos cães ameaçadores do ódio e do mal, da doença e do ataque, da dor e da idade, do pesar e do sofrimento. Na morte, o pecado é preservado, e aqueles que pensam que são um pecado têm que morrer pelo que pensam que são. Liberta o teu corpo da prisão, e não verás ninguém como prisioneiro daquilo que escapaste. Não irás querer manter na culpa os inimigos escolhidos por ti, nem guardar aqueles que pensas que são teus amigos, acorrentados à ilusão de um amor mutável. Texto, capítulo 31. Comentário: aprisionamento é a experiência subjacente de todos que pensam estar aqui, assim como a liberdade pertence àqueles que perdoam. Citação: alegra-te hoje, por ser tão fácil desfazer o inferno. É preciso apenas dizer a ti mesmo: eu sou o próprio Filho Santo de Deus, não posso sofrer, não posso sentir dor, não posso sofrer nenhuma perda e nem fracassar em fazer tudo o que a salvação pede. Comentário: quando eu me volto para Jesus como meu professor, mudo a experiência da minha identidade, aprendendo que um filho de Deus não pode ser ferido. Meu corpo pode parecer ser ferido,
Mas, dizendo as palavras acima, tiradas da declaração do texto que citei antes, agora estou ciente de que minha realidade está fora do sonho. Uma vez que o inferno é entendido como uma decisão equivocada que nossas mentes tomaram, não um lugar real cujos efeitos estão além do nosso controle, ele é facilmente desfeito. Citação: e com esse pensamento, tudo o que olhas muda totalmente. Comentário: a mudança está na minha percepção, não necessariamente aparente aos olhos ainda presos ao mundo. Lembre-se, não há mundo. Minha experiência perceptual é a única realidade dentro do sonho, mas apenas no sonho. Em outras palavras, nosso mundo de morte é inventado, como vemos nessa passagem. Citação: tu inventaste isso. É um quadro do que pensas que és, de como vês a ti mesmo. Um assassino é assustado e aqueles que matam têm medo da morte. Tudo isso são apenas os pensamentos amedrontadores daqueles que querem se ajustar a um mundo feito amedrontador pelos seus ajustamentos. E olham para fora com pesar, a partir do que é triste por dentro, e lá veem a tristeza. Texto, capítulo 20. Comentário: felizmente, existe outra forma de perceber o mundo, pois existe outra forma de percebermos a nós mesmos, como Jesus nos diz. Citação: um milagre iluminou todas as antigas e escuras cavernas, onde os ritos da morte ecoaram desde o início dos tempos. Comentário: em outro trecho, Jesus fala das, abre aspas, tumbas escurecidas onde o terror surge dos ossos da morte. Fecha aspas. Texto, capítulo 28. Descrevendo perfeitamente o que nós fizemos da mente. Uma casa de morte para o sistema de pensamento de culpa do ego. No entanto, a mente permanece escurecida pela culpa apenas se nós afastarmos sua doença da luz. Citação: a atração doentia pela culpa tem que ser reconhecida pelo que é. Pois, tendo se tornado real para ti, é essencial vê-la claramente e, retirando o teu investimento nela, aprender a abandoná-la. No entanto, a atração da culpa só tem valor para ti porque não olhaste para o que ela é e a julgaste completamente no escuro. À medida que a trazemos à luz, a tua única questão será a razão pela qual algum dia a quiseste. Não tens nada a perder olhando-a de olhos abertos, pois tamanha feiura não tem lugar na tua mente santa. Texto, capítulo 15. Citação: pois o tempo perdeu o controle que tinha sobre o mundo. Comentário: o tempo e o espaço foram feitos pelo ego para proteger o aprisionamento da mente. Eles vão lado a lado para provar que o ego está certo e Deus errado, sendo, como o texto diz, abre aspas, uma ilusão que assume diferentes formas, fecha aspas, texto capítulo 26. Quando nós trocamos de professor, no entanto, o tempo serve a um propósito diferente, tornando-se um instrumento de liberação do mundo de culpa, em vez de seu agente aprisionador, nosso amigo, em vez de inimigo. Citação:
O tempo é teu amigo se deixares que o Espírito Santo o use. Ele, que transcende o tempo para ti, compreende para que serve o tempo. Nunca houve um instante em que o Filho de Deus pudesse perder a sua pureza. O tempo está parado em sua santidade e não muda. E assim o tempo já não existe em absoluto, pois, tomado no instante único da santidade eterna da criação de Deus, ele é transformado em eternidade. Texto capítulo 15. Citação: O Filho de Deus veio em glória para redimir os perdidos, salvar os impotentes e dar ao mundo a dádiva do seu perdão. Comentário: Isso é uma referência à visão bíblica de Jesus como o Filho misericordioso de Deus que veio em glória para redimir os perdidos e salvar os desamparados. Aqui, como faz através de todo ou um curso em milagres, Jesus nos diz, abre aspas, sim, isso é verdadeiro a meu respeito, mas é verdadeiro sobre você também, pois todos nós somos parte do Filho único de Deus. Portanto, eu não sou especial, pois se eu posso fazê-lo, você também pode. Fecha aspas. Citação: Quem poderia ver o mundo como se fosse escuro e cheio de pecado, quando o Filho de Deus veio novamente para, enfim, libertá-lo? Comentário: Quando nossas mentes são curadas, o mundo não é mais visto como escuro e pecaminoso, mas como um jogo tolo no qual as crianças brincam, não tendo efeitos sobre a verdade. Nós então somos aprendizes felizes que se unem às vozes liberadas nessa alegre canção de liberdade. Citação: Contempla os teus irmãos em liberdade e aprende com eles como ser livre da escuridão. A luz em ti irá despertá-los e eles não te deixarão adormecido. A visão de Cristo é dada no mesmo instante em que é percebida. A quietude da sua simplicidade é tão convincente que reconhecerás que é impossível negar a simples verdade. Não há nada mais. Deus está em toda parte e o Filho está nele com todas as coisas. É possível que ele cante a balada do pesar quando isso é verdadeiro? Texto, capítulo 14. Citação: Tu, que te percebes fraco e frágil, com esperanças inúteis e sonhos devastados, tu, que nasceste apenas para morrer, chorar e sofrer dor, ouve isso. Comentário: Antes de eu ler a conclusão dessa sentença, quero reafirmar a importância da maneira com que Jesus se dirige a nós aqui. Um curso em milagres nos foi dado com a razão específica de correção. Se você não pensar que é, abre aspas, fraco e frágil, com esperanças inúteis e sonhos devastados, nascidos apenas para morrer, chorar e sofrer dor, fecha aspas, não deveria estar estudando esse curso. Jesus quer que você se identifique com o conceito do ego sobre esse ser. De outra forma, não vai acreditar que precisa da sua ajuda. Lembre-se de que um curso em milagres não é verdade, mas uma correção para a mentira, que então abre caminho para a verdade. Se você pensar que já está curado, o curso não é para você. Jesus, portanto, está dirigindo suas palavras àqueles que não negam esse horrível retrato do ser egóico. Uma vez que você aceite que acredita que sua realidade é
entre aspas, o lar do mal, escuridão e pecado. Livro de Exercícios, lição 93, estará aberto à correção. Citação: A ti todo o poder é dado na terra e no céu, nada é impossível para ti. Comentário: Essa é uma linha colocada na boca de Jesus pelos evangelistas. No final do Evangelho de Mateus, por exemplo, ele diz que, abre aspas, todo o poder no céu e na terra é dado a mim. 28:18. Nessa lição, Jesus nos diz, abre aspas, sim, ele foi dado a mim, porque eu sou o Filho de Deus, mas também foi dado a você. A única diferença entre nós é que eu sei que sou esse poder e você não, pois você substituiu o verdadeiro poder de Cristo por um ídolo. Fecha aspas. Lembre-se desse trecho das páginas iniciais do texto. Citação: Não há nada em mim que tu não possas atingir. Eu nada tenho que não venha de Deus. A diferença entre nós agora é que eu não tenho nada mais. Isso me deixa em um estado que em ti é apenas potencial. Entre aspas, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não significa que eu seja de qualquer modo separado ou diferente de ti, exceto no tempo. E o tempo realmente não existe. Texto, capítulo 1. Comentário: O poder ao qual Jesus se refere é o poder de escolha da mente. Citação: O poder de decisão é tua única liberdade remanescente como um prisioneiro desse mundo. Texto, capítulo 12. Comentário: O céu apenas espera pela nossa escolha, que é nosso poder fazermos agora. Citação: Jogas o jogo da morte como se fosses impotente, miseravelmente atado à dissolução em um mundo que não te demonstra nenhuma misericórdia. Mas quando fores misericordioso para com ele, a sua misericórdia brilhará sobre ti. Comentário: Toda dor e vitimação é um costume que assumimos, um jogo de vitimação inocente, no qual somos abusados, jogados de lá para cá, rejeitados, abandonados e traídos. No entanto, Jesus nos diz, abre aspas, você não deveria levar isso tão a sério, porque não é. Fecha aspas. Como isso é insultante para nós, que nos acostumamos a acalentar nossas histórias piedosas de vitimação. Nós queremos que essas histórias sejam analisadas e compreendidas, não tiradas de nós. Nós exigimos simpatia pela nossa miséria, não que nos seja dito que ela é um traje feito sob medida. No entanto, quando finalmente mudamos nossas mentes, essa ausência de misericórdia é transformada em compaixão. Citação: Tal é o mundo que vês, um julgamento sobre ti mesmo e feito por ti. Esse retrato doentio de ti mesmo é cuidadosamente preservado pelo ego. É a sua imagem e ele a ama, colocando-a fora de ti no mundo. E a esse mundo tu tens que te ajustar enquanto acreditares que esse retrato está do lado de fora e estás à sua mercê. Esse mundo é sem misericórdia e se estivesse fora de ti, de fato, deverias estar amedrontado. No entanto, foste tu que o fizeste sem misericórdia, e agora, se a ausência de misericórdia parece olhar de volta para ti, ela pode ser corrigida.
Texto, capítulo 20. Comentário. E corrigida ela está, tão logo nós pedimos àquele que é de misericórdia para ser nossos olhos. Citação. Então, deixa o Filho de Deus despertar do seu sono e, abrindo os seus olhos santos, voltar mais uma vez para abençoar o mundo que fez. O mundo começou no erro, mas terminará no reflexo da sua própria santidade, e ele não mais dormirá e nem sonhará com a morte. Comentário. Isso é um jogo, mas não o jogo do mundo, o nosso. Na seguinte passagem, Jesus nos diz como seremos felizes quando despertarmos desse sonho de morte e nos lembrarmos da nossa função na terra, refletir a santa verdade do céu. Citação. O mundo terminará em paz, porque é um lugar de guerra. O mundo terminará em riso, porque é um lugar de lágrimas. E somente o perdão completo traz tudo isso para abençoar o mundo. Ele parte em bênção, pois não terminará como começou. Fazer com que o inferno vire céu é a função dos professores de Deus, pois o que eles ensinam são lições nas quais o céu está refletido. Manual dos Professores, capítulo 14. Citação. Então, une-te a mim hoje. Comentário. Esse é um dos poucos lugares no livro de exercícios onde Jesus fala na primeira pessoa, e ele quer dizer essas palavras muito literalmente. Ouça essas palavras conforme você atravessa seu dia e é tentado a excluí-lo. Você saberá que está tentando isso quando seus pensamentos estiverem cheios de especialismo, julgamento, vitimação e dor. Citação. A tua glória é a luz que salva o mundo. Não detenhas a salvação por mais tempo. Olha o mundo à tua volta e vê o sofrimento que está lá. O teu coração não está disposto a trazer o descanso aos teus irmãos fatigados? Comentário. A glória não é só nossa, Jesus nos ensina. É a glória do Filho de Deus, de quem cada um de nós é uma parte. O sofrimento que ele nos pede para vermos não é o sofrimento físico ou mental experimentado por alguns e não pelos outros. É a dor que todos que acreditam, como lemos no parágrafo 9, que são, abre aspas, fracos e frágeis, com esperanças inúteis e sonhos devastados, nascidos apenas para morrer, chorar e sofrer dor. Fecha aspas. Todos identificados com o corpo sofrem, e então, enquanto acreditarmos que estamos aqui, estaremos nesse grupo infeliz. Ao estendermos a benignidade e a misericórdia aos outros, portanto, apenas as concedemos a nós mesmos. Citação. Eles terão que esperar pela tua própria liberação. Ficam acorrentados até que sejas livre. Não conseguirão ver a misericórdia do mundo enquanto tu não a achares em ti mesmo. Eles sofrerão dor até que negues o seu domínio sobre ti. Morrerão até que aceites a tua própria vida eterna. Comentário. Essas declarações afirmam nossa unicidade. No entanto, enquanto nos identificarmos com o ego, vamos perceber as outras pessoas sofrendo e não a nós mesmos. Mas a percepção está apenas na mente,
e não no que pensamos ser externo. É por isso, novamente, que é importante manter a metafísica do Um Curso em Milagres bem à mão, conforme lê e pratica seus ensinamentos. Se você não perceber que não existe ninguém lá fora e que todos são apenas uma figura em seu sonho, vai entender que essas declarações dizem algo inteiramente diferente do seu significado pretendido. Incidentalmente, Jesus não quer dizer que você deveria se sentir culpado porque nega amor. Isso realmente seria cruel. No entanto, você é responsável pela maneira com que percebe as escolhas das outras pessoas, embora não seja responsável pelo que elas escolhem. Jesus explica isso logo no início do texto, com relação aos efeitos de nos agarrarmos à nossa crença na separação a partir da lealdade ao ego. Citação: quando projetas isso para outros, tu os aprisionas, mas só na medida em que reforças erros que já tenham feito. Isso faz com que sejam vulneráveis às distorções de outros, já que a sua própria percepção de si mesmos é distorcida. O trabalhador de milagres só pode abençoá-los, e isso desfaz as suas distorções e os liberta da prisão. Texto capítulo 1. Comentário: assim, nós espelhamos para os outros a escolha pela vida, a única saída das nossas prisões infernais de culpa. Citação: tu és o próprio Filho Santo de Deus. Lembra-te disso e o mundo inteiro será livre. Lembra-te disso e a terra e o céu serão um só. Comentário: quando nos lembramos de que Jesus está certo e o ego errado, nós libertamos o mundo. Refletindo o amor do céu aqui na terra, nós trazemos a filiação para mais perto de lembrar de que não existe amor além do de Deus. Nós encerramos a lição com essa linda conclusão à penúltima seção do texto. Citação: não permitas que a luz do mundo, dada a ti, seja escondida do mundo. Ele necessita de luz, pois é de fato escuro, e homens se desesperam porque a visão do Salvador é detida e o que veem é morte. Seu Salvador está contemplando-os com olhos que não foram abertos, sem conhecer e sem ser conhecido. E eles não podem ver enquanto ele não os olha com olhos que veem e não lhes oferece o perdão junto com o seu próprio. É possível que tu, a quem Deus diz, entre aspas, libera o meu filho, sejas tentado a não escutar, quando aprendes que és aquele para quem ele pede liberação. E o que, a não ser isso, esse curso quer ensinar? E o que, a não ser isso, existe para aprenderes? Texto, capítulo 31.